achamos essa vista linda aqui em Nilópolis. Você que é da Baixada ainda não conhece a Terraça Café? Vem aqui na Avenida Roberto da Silveira, 1572, no 8º andar. Um espaço que é cafeteria, para você fazer a sua confraternização, marcar aquele bate-papo com as amigas, aquele evento. Se você quiser, vem aqui conhecer, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para você que não me conhece, meu nome é Gisele, sou do Achei na Baixada RJ, e junto com a Imaginarte Produtora, Rádio Beija-Flor Digital e Baixada Empreendedora, nós vamos gerar aqui para vocês um conteúdo muito bacana, com convidados que eu tenho certeza que vão trazer histórias inspiradoras. E a gente está aqui falando de bate-papo, de conexão. Você que é da Baixada, que está com problema na internet, G-Link, a melhor provedora de internet da Baixada. Só entrar em contato aqui com os contatos que nós vamos deixar aqui no vídeo. Não perde esse nosso bate-papo por falta de internet, não. Entre em contato com a G-Link. E para começar, para iniciar esse conteúdo bacana que a gente tem aqui, gente, tô com uma convidada que foi assim uma gentileza em pessoa de aceitar o nosso convite. A Daiane Machado, mais conhecida como Dai, mulher, empreendedora, mãe atípica, empreendedora do ramo da beleza, quer dizer, vai deixar a gente muito mais bonita, vai só realçar ainda mais a nossa beleza. E hoje a gente vai estar aqui contando a história dela. Ela também é idealizadora do projeto Acorda Alice. E eu acho que melhor do que eu, ela vai aqui se apresentar, vai estar aqui com a gente, vai estar contando um pouquinho sobre a história dela, né, Dai? Boa tarde, meu nome é Dai Machado, eu sou mãe do Caio e do Pedro, né? Há alguns anos eu tenho me descoberto na área da beleza. Antes disso eu já fiz tudo que vocês imaginarem. Eu sou formada em enfermagem, né? Quando eu descobri o autismo do meu filho, eu larguei a área da enfermagem e fui tentar outros meios de conseguir sustentar, pagar as terapias dele e tudo mais. Porém, foi aquele caos, né? Não consegui me manter num emprego para conseguir conciliar com as terapias. Aí comecei a ir para São Paulo comprar roupa para vender, ia para Friburgo, comprava lingerie, eu fazia tudo que dava para dar conta de ser a mãe do Caio. E por muito tempo eu fui só a mãe do Caio. Chegou um momento em que eu precisei deixar um pouquinho esse espaço de mãe do Caio e olhar um pouco para a Daiane, porque enquanto eu não cuidava de mim, até uma mãe tão boa eu não conseguia ser, né? Porque quando a gente não cuida da gente, sempre fica faltando alguma coisa. Então, nesse momento, eu larguei um pouquinho o espaço de mãe do Caio, né? Deixei um pouquinho esse lado que era, tipo, a minha prioridade total. Eu não vivia, eu não saía, eu não respirava nada fora do Caio. Então, no momento em que eu percebi que eu precisava cuidar de mim para ser até uma mãe melhor, eu comecei a buscar coisas que me faziam bem, eu comecei a buscar possibilidades de trabalhar e ter uma renda legal, até para cuidar do Caio. E aí foi que eu entrei no ramo de beleza. Me apaixonei pelos cílios, eu já estou mais ou menos há 9 anos nessa área, e aí foi um processo muito longo, né? Mas você começou na área de enfermagem, depois foi para a área do empreendedorismo. Eu, na verdade, eu fiz a faculdade de enfermagem, parei a faculdade, fiz o técnico de enfermagem e tive o Caio. Porém, com 1 ano e meio, eu já tinha desconfiado do autismo dele. Então, eu larguei a enfermagem, porque eu trabalhava com home care, era uma carga muito alta, né? Uma carga horária muito alta, e trabalhava no Pedro Ernesto. Então, demandava muito tempo aquilo ali. E aí, eu precisei deixar de lado a enfermagem e procurar alguma coisa que me desse tempo para gerar dinheiro e ser mãe. Essa é a realidade. Eu creio que muitas mães aqui, atípicas ou não, vão se identificar mesmo Sim. com a tua história, porque realmente essa preocupação com os filhos, acredito eu não sou mãe, mas eu acredito que quando vem uma criança para a vida da gente, né, deve mudar totalmente a nossa cabeça, né, a nossa vida. E como é que foi essa mudança da enfermagem para o ramo de empreendedorismo? Então, como é que você viu? Você teve alguma dificuldade? Quais foram as dificuldades? Como é que foi? Eu sempre fui uma empreendedora nata. Quando eu era novinha na escola, meu pai tinha tique-tique
refeição. De passagem, não, era um vale-transporte. Vale transporte. Eu vendi aquele vale-transporte e eu comprava miçanga pra fazer anel e pulseira. Assim, eu sempre tive essa coisa de empreender, de fazer coisinhas, né? Eu comecei a trabalhar escondido do meu pai, porque ele não deixava. Então, assim, muito nova, eu sempre tive muito essa ânsia de querer descobrir o mundo, de querer dar conta das coisas. Então, não foi nada muito difícil, muito pelo contrário. Acho que foi até... Porque antes da enfermagem, eu já conciliava a enfermagem com venda. Então, eu sempre gostei bastante disso. Então, não foi nada, meu Deus, eu preciso empreender. Não, foi que legal, agora eu vou empreender. E fui me ajustando. E aí você hoje trabalha, você tem um estúdio que cuida de cílios, faz cílios, né? Faz também limpeza de pele, gente, tudo que a gente gosta, né? Tudo que mulher gosta, você já pode ir lá no estúdio da Dai para ressaltar ainda mais sua beleza. E o que hoje você vê assim de mais necessidade nas mulheres? Porque às vezes a gente chega até com uma autoestima, né, triste e tal, a gente bota um cílios, faz uma limpeza de pele, parece que a gente tomou uma vitamina, né? Você vê assim essa importância, essa percepção das mulheres na autoestima delas? Muito. Assim, eu posso responder a verdade, né? Então, eu trabalho com a realidade. Eu falo a verdade para meus clientes. Quando os clientes chegam, e assim, é uma demanda muito grande de mulheres incríveis, bonitas, independentes, que muitas das vezes estão presas a situações, a relações que parece que elas não se enxergam. Então, assim, o meu papel total aí é fazer cílio e acordá-las pra vida. E até por isso o nome é Acordalice. Veio muito disso, de tipo, cara, pelo amor de Deus, eu brinco que quem faz cílio não chora. Quem usa cílio não sofre. Porque se você chorar, o cílio cai com mais facilidade. Então quem usa cílio não sofre. E aí eu sempre brinco, olha, se eu começar a chorar por causa de boy, tu me liga que eu te xingo. Porque eu vou acordar você pra realidade. Meu amor, se enxerga, se olha. E assim, já é uma linguagem muito comum minha com os meus clientes mesmo. E eu trouxe muito isso para as mães, né? Porque assim, como é uma realidade que eu vivi, que eu conheço de perto, eu entendo, eu me percebi me abandonando. E assim, a gente, nessa condição de mãe atípica, a gente tá sempre esperando do outro, né? Ai, o que o governo pode fazer por mim? Ai, como é difícil, poxa, eu não tenho uma rede de apoio. A maior parte das mães cuidam dos filhos sozinhos, porque os pais, né, abandonam. Então, assim, esperar do outro é algo que não está no nosso controle. Agora, quando você está numa condição em que você depende totalmente de você, onde você tem a possibilidade de gerar a sua própria renda, onde você tem a possibilidade de se enxergar e falar assim, cara, o que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer pelo meu filho? Porque, assim, muitas das vezes as pessoas olham e falam assim, mas a pessoa teve isso, teve aquilo. Não existe nada impossível que o primeiro passo não seja possível. Então, assim, você quer conquistar o mundo. Eu falo que eu acordo todo dia disposta a conquistar o mundo. Não tem nada que seja impossível que você olhe e fala, cara, eu quero ganhar 100 mil reais por mês. É impossível pra mim isso. Mas o que você pode fazer pra ganhar 100 reais amanhã? Sabe? Sempre vai ter um passo possível para que aquele passo te leve a um outro passo. E essa é sempre a minha mentalidade, é sempre o que eu uso para acordar. As meninas que são minhas clientes, que viraram amigas já, tenho clientes de 7, 8 anos. E as mães também, onde eu tenho trabalho, eu ofereço cursos por valor super acessível para que elas construam essa renda e para que elas construam essa mentalidade de se olhar e perceber que é dentro que ela precisa procurar, não é fora. E o projeto Acordalice, ele nasceu junto com o empreendedorismo ou foi um pouco tempo depois? Como é que foi? Eu relutei, né? Eu relutei bastante com o projeto, porque assim, você revive, né? Todos os momentos em que eu estou com outras mães que estão em fases que eu já passei, porque assim, é uma dor muito latente, né? Só quem vive essa realidade sabe o que é isso. Então, eu relutei muito para botar esse projeto para frente, sabe? Porque toda vez que vinha uma demanda, aquilo doía lá no fundinho. Relembra, né? A gente relembra. Mas eu falei, cara, e aí, vai doer, mas vai doendo mesmo. E se eu puder fazer alguma coisa para pelo menos mudar minimamente, para tipo, fazer com que a pessoa tenha uma gotinha assim de esperança, e falar assim, putz, será que eu não consigo também? Então, acho que o projeto Alice cresceu para isso, para outras mulheres perceberem que é possível, que não é só elas que passam por essa situação difícil,
mas que se elas quiserem, é sim possível, de alguma maneira, mesmo que seja devagarzinho, construir uma realidade diferente. E é legal que, assim, muito se fala em rede de apoio, né, para as mães atípicas, mas esse projeto é também uma rede de apoio para quem não tem a rede de apoio tradicional, né? Porque, assim como você falou, assim, do despertar para, nossa, eu estava vendo que eu estava esquecendo de mim, que eu não estava querendo me cuidar e tal. Então, a partir desse olhar, desse despertar, é que a gente começa a mudar, né? Que muitas mulheres começam a mudar. Às vezes a gente está no dia a dia frenético, daquela coisa de cuidar de filho, no caso de empreendedorismo, de casa. Muitas vezes a gente sai do trabalho, a gente trabalha mais tempo ainda em casa, né? Então, assim, eu acho que esse projeto é bem bacana. Quem que pode participar desse projeto? Como é que faz para participar? Então, esse projeto ele é aberto para todas as mães atípicas e que têm vontade realmente. Eu costumo falar, não é pra curiosa, tipo, eu acho, é pra quem quer, de verdade, é pra quem quer mudar de vida, é pra quem quer ajuda, é pra quem, eu vou lá pra ver. Não, eu quero mulheres que, assim, realmente querem mudar a realidade, sabe? Eu falo isso porque a estética é algo que é um mercado que não perde espaço, as mulheres estão sempre se cuidando e é uma realidade onde você consegue trabalhar junto com seu filho, né? Quando eu tive o Pedro, eu tenho o Caio de 17 anos, que é autista, eu tenho o Pedro de 7 anos. Quando eu tive o Pedro com 6 meses, eu saí da casa que eu morava, porque uma casa grande, e montei meu estúdio dentro de casa, exatamente para conseguir cuidar minimamente dos meus filhos, estar próximo, tinha uma pessoa que cuidava deles, mas estar próximo, acompanhando, né? Então, assim, esse projeto é exatamente para mulheres que querem começar, mesmo que seja de maneira mínima, mesmo que seja atendendo a cliente uma cliente por dia, no horário que o filho está na escola, mas que realmente decidam e se escolher, mudar de vida. Então, se você quiser mudar de vida, já continua assistindo a gente. A gente vai para o próximo bloco aqui, que a gente vai ter uma brincadeira aqui, mas com conteúdo muito bacana. E como a gente já está aqui no ambiente de cafeteria, vamos para um café rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Gente, quem é empreendedora sabe que a gente passa por umas situaçõezinhas assim, meio sajusta, meio surpresa. Vamos ver se a Dai é raiz, empreendedora raiz ou Nutella, tá? Pode ser que venham algumas perguntas polêmicas aqui, eu sugiro você ficar acompanhando e já comenta aqui no vídeo se você já passou por algumas situações dessa que a gente vai falar aqui, tá? E pra gente acompanhar nosso bate-papo aqui, a gente vai tomar um café e uma água, porque começou o Eu Já, Eu Nunca. Dai, a gente vai falar aqui, Eu tô ficando tensa, hein? E a gente vai fazer o seguinte, olha, vou falar aqui uma situação para ela. Se ela se identificar eu já, ela vai tomar um café. Porque tá uma delícia, gente. Uma delícia. Acho que eu vou tomar em todas só para te acompanhar, porque tá muito bom. E se ela nunca passou por isso, ela vai tomar água e a gente vai bater no Vou acabar com o café pelo jeito, né? É isso aí. Vamos lá? Preparada? Não, mas Já passei um áudio para o cliente toda feliz e alegre, mas na verdade estava estressada, querendo matar Vou te acompanhando. Sério mesmo? Como é que faz nessas situações? Dai. Inspira. Às vezes, sabe o que eu faço? Às vezes eu gravo o áudio, vai tudo pra fora, depois eu apago. Aí eu falo, amor, eu entendo. Principalmente quando o cliente me marca e assim, no horário ela fala, eu não vou conseguir. Ou quando a cliente nem avisa que não vai conseguir, assim, um pouquinho. Mas acontece muito pouco hoje, porque aí todo mundo sabe a leste que elas têm, que aí elas vão tomar surra, elas não fazem isso não. Gente, super raiz isso, já fiz isso muito, vários áudios gravados e apagados, gente. Vamos lá, outra. Já estava totalmente perdida, mas tinha que manter o controle. Diante de uma situação assim estressante, mas você teve que manter o controle?
Assim, você tá frente a frente com o cliente? Eu já marquei as 2 clientes ao mesmo tempo. Aí chegaram as 2, aí eu fiquei olhando e falei, e aí, para o ímpar? Assim, não sabe o que eu fazia? Época de Natal, aquela loucura. Então, assim, não tinha horário pra encaixar outra cliente. Aí uma cliente era muito boazinha, falou, ai, não, eu vou ficar aqui fora e tal. E o cílio da outra cliente era um cílio rápido. Aí eu optei por deixar a cliente que abriu mão fazer, eu fiz o cílio dela e depois eu entrei uma encaixadinha Então, e ó, outra. já, né? Eu É, sempre. Mas eu vou te falar, Raiz, a gente quer. Quem é empreendedora tem que ter um jogo de cintura, gente, surreal. Surreal para lidar com o cliente. Mas por isso que eu dou várias dicas no curso, exatamente de algumas agendas que lembram o cliente. Então isso facilita. Hoje em dia isso acontece quase nunca. Só quando às vezes a cliente manda mensagem tarde, eu não coloco na agenda, mas tem algumas diquinhas que facilitam a vida de toda empreendedora. Aí vamos lá agora, essa daqui é polêmica, acho que vai gerar polêmica. Já consultei a rede social de outras pessoas e me senti mal. Eu já ou nunca? Eu acho que é da mulher essa questão, se sentir mal em relação a quê? Em relação ao conteúdo do outro. Porque às segura, vezes a gente fica se comparando. Eu já ou nunca? Eu acho que isso nem é só da empreendedora, né? Acho que a mulher é um bicho que se cobra. Eu não postava fotos, deixa eu beber bastante, Adriana. Eu sempre. Eu não postava foto, às vezes, porque tinha um cílio torto. E aí, às vezes, alguma cliente via aquele cílio e falava, meu Deus, o cílio perfeito. Eu falei, gente, o cílio tá todo torto. Mas assim, só a gente que é analítica, né, que é profissional, vê. E várias vezes. E é engraçado isso, né? Quando a gente é da área, né? Porque assim, por exemplo, o cliente às vezes não tem esse olhar tão específico, tão técnico, que a pessoa que está da área tem, né? Sim. E aí às vezes a gente se cobra, né? Muito mais até do que o dever. Às vezes o cliente está até satisfeito, não trabalho mal feito, não é? Mas o cliente está satisfeito com a tua entrega, está satisfeito com o teu trabalho, mas a gente se cobra só de ver o trabalho do outro no nível que acaba adoecendo a cabeça da gente. E hoje, depois de tanto tempo já na área, eu percebo que é um conjunto. Ninguém vem aqui só para ter cílios perfeitos. O meu forte é sim ter cílios rápidos, eu não tenho técnicas que demoram muito, eu faço cílios muito rápido e cílios duráveis. Porém, eu acho que é um conjunto. A cliente, ela vem para um ambiente em que ela se sente bem, que ela se sente confortável, onde você cria relacionamento. Então, eu acho que quem busca empreender e às vezes fica muito preso a essa questão de eu não faço um cílio tão bom. Não é só isso. Isso é sim sua responsabilidade, sua obrigação ser boa no que você faz. Mas tem várias outras coisas que fazem o conjunto para que a cliente goste, volte, né? Eu acho que assim, como cliente, né, não entendo muito de cílios, entendo quando bota no rosto que a gente fica, né, a gente vira outra pessoa querendo tirar outra identidade, né, quando a gente faz algum procedimento estético. Mas assim, eu acho que o ambiente, essa coisa da recepção que você falou, do ambiente, porque a gente estava conversando isso aqui, às vezes a gente vai muito no local para distrair um pouco a cabeça, né? E aí quando você encontra esse ambiente acolhedor, né? Que a pessoa conversa, que você não vai lá só para aquela coisa fria, mas que você consegue, né? Naquele ambiente relaxar, eu acho que isso também faz toda a diferença. As minhas clientes, elas já voltam, elas vêm para manutenção a cada 15 dias. Então é sempre assim, volta a cada 15 dias para acabar o capítulo anterior. E aí foi pro mês, me conta o que aconteceu inteiro. Como é que é? Marca logo essa manutenção. Tá acontecendo alguma coisa na minha vida? E aí, daí, como é que foi? Como é que tá lá no terraço? Então assim, é um relacionamento, é muito legal. Eu amo muito o que faz. E eu acho que o nome do jogo realmente é relacionamento. A gente precisa sim oferecer um trabalho maravilhoso, a cliente precisa ser satisfeita, a cliente precisa ficar bonita, mas todo mundo quer ser bem tratado, quer ser bem recebido, né? E eu acho que essa conexão também, né, que a cliente tem com a profissional, né, ainda mais de beleza, porque mexe com a nossa autoestima, né? Então, quando você encontra um profissional, um ambiente que você se identifica, que você se sente segura, dificilmente você vai trocar de profissional, mesmo que ela mude de local. Vai junto com você, onde você vai se programa para ir. Pelo menos a gente é assim, né? De segurança, de confiança, é a gente assim. E falando em conexão, não perde a conexão desse bate-papo que a gente está tendo aqui. E se na sua região, principalmente aqui na Baixada, a sua internet não tá legal, G-Link, maior prestadora de serviço de internet aqui da Baixada. A gente vai deixar aqui os contatos para que você faça lá o seu orçamento, consulta lá
um vendedor que eu tenho certeza que você não vai deixar de perder esse bate-papo aqui por falta de conexão. Gente, voltamos aqui com o nosso terceiro e último bloco, com nova polêmica também. Pois é. Passa tão rápido, né? Nossa, o bate-papo aqui tá tão bom que a gente continuaria aqui a tarde toda, gente. Então, assim, a gente que é empreendedora, planeja, faz conta, que mais que eu faço às vezes é conta, as planilhas, Excel, enfim. Sou do tempo do Excel ainda. Então, assim, a gente planeja, se controla, né? Faz planilha. E aí, achei que ia dar certo, mas não deu. Tem alguma história assim, tua? Muitas assim, de coisas que você já fez que não deu certo, mas que você aprendeu alguma coisa? Uma das coisas que, assim, não era nem o que eu sonhava com a situação do autismo, quando eu tive o autismo do Caio, eu larguei a enfermagem. A primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso ser concursada para ter uma renda fixa, né, uma estabilidade e conseguir diminuir a carga horária, dar conta de acompanhar ele para terapia e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Aí, me inscrevi no primeiro concurso que estava aberto, que era da Guarda do Rio. Jurando que, assim, vai dar certo, não tive nem tempo de estudar e tal. Né? Na época, um amigo foi, fez, eu pedi para imprimir, ele foi, pagou e comprou aquela caderneta que vende na banca, um livro do Antigamente vendia em banca de jornal. Na banca, algumas coisas, revelar minha idade. Já denunciou aqui, mas não lembro não, alguém me contou aqui, tá, gente? Eu tô revelando minha idade. E aí, foi isso que eu estudei, sobre, acho que era legislação, de alguma coisa da Guarda do Rio, tal. Fiz a prova, super tranquila, porque eu falei, não vou passar, não estudei, não sei como. Passei. E aí, o desespero. Porque eu tava com quase 100 quilos. Como é que eu vou passar no teste físico? Eu passei na prova, que era o mais difícil. E aí, eu me deparei com a realidade de todos os outros processos, né? E o primeiro era o teste físico. Eu tinha que correr, eu tinha que me manter na barra, eu tinha que fazer abdominal, eu tinha que saltar. Assim, e eu tava zero preparada. Pensa numa pessoa sedentária. Eu, na vida, não conseguia. Eu falei, vou correr, só correr? Então tá, aí enfiou pra mata, pro Jericinal, pra quem conhece aqui em Nilópolis. 100 metros. Consegui mais correr. Eu falei, meu Deus, eu não consigo correr 100 metros. E quanto tempo você tinha pra se preparar para esse Quase 4 meses. E aí eu precisava eu precisava perder quase 30 quilos só pra bater o IMC, pra depois pensar em bater todo o restante. Jesus! Pensa uma pessoa focada. Ali eu vi o quanto eu era capaz de olhar pra mim e ser determinada e conquistar. Eu, em 3 meses, eu emagreci o que eu precisava. Todos os dias eu ia correr. Aí contratei um profissional, né, pra correr comigo, porque eu não sabia pisar. Eu corria errado, meu pé doía. A minha barriga doía tudo, gente. Que negócio de sedentarismo, que eu já ouvi falar, né? Então, assim, doía tudo. Aí eu comecei a correr com um profissional. Depois da mata do Jericinó, eu ia pra academia, malhava. Né? Sem personal, tá, meu amor? Era raiz, porque eu não tinha dinheiro pra isso. Aí o profissional era só pra correr, porque eu não tava dando nem pra pisar. Menina! Eu ia pra academia, malhava e me acompanhei com uma nutricionista e fiz todas a dieta direitinho. Consegui passar no IMC, consegui passar no teste físico. Caraca, e aí chegou a hora do psicotécnico. Falei, gente, sou maluca, eu não vou passar. Eu passei tudo que era improvável no psicotécnico. Eu fiz um curso para psicotécnico. Eu nem sabia que existia isso, um curso para psicotécnico. Fiz o curso, passei no psicotécnico. E até hoje eu não fui chamada. Sério, gente? Depois disso tudo eu ia falar assim, nossa, quando que você começou? Não. E foi um concurso que a galera tava dando meio poucas vagas, eu fiquei dentro do número de vagas, tanto que eu fiz todo o processo. Só que teve alguma burocracia de data e tudo mais. Tem gente botando na justiça até hoje. Teve gente que largou o emprego com a certeza de que ia ingressar na guarda bem próximo. E até hoje eu não fui chamada. E assim, que bom que eu não fui chamada, porque hoje eu super me encontrei no empreendedorismo. Teria estabilidade, porém eu teria uma estabilidade limitada, né? Teria um soldo ali. Isso me limitaria muito, e empreender é algo que eu faço assim, com
um amor, Naturalidade, né? Assim, é tipo, nada como acordar sem saber se tu vai ganhar 10 reais ou 10 mil reais. Aquele caos gostoso de viver. É isso pra mim, entendeu? Muito bom. Mas esse processo todo que eu passei com a guarda me fez me olhar e falar assim, cara, se eu conseguir isso, eu consigo o que eu quiser. Porque se em 3 meses eu conseguir emagrecer, parar de comer, olha esse negocinho aqui, toda hora eu vou lá dar uma beliscada. Eu gosto de comer, é um negócio bom, né? Um japinha, aquela coisinha. Então, assim, se eu conseguia emagrecer, correr, me manter na barra, fazer abdominal, saltar, passar no psicotécnico, que assim, é um processo um pouquinho mais difícil. E eu consigo fazer o quê? Então, você vê que assim, questão de determinação, né? Você vê que assim, a gente é movida a desafios, né? Sim. Às vezes as pessoas correm de desafio, né? Quando principalmente algumas pessoas que pensam que serviço público, tô aqui trabalhando, quero estabilidade e tal. Mas o que te move é o desafio. O que te coloca para frente é você se desafiar, será que eu vou conseguir? Olha que força, olha que vitalidade que você colocou para ter um objetivo. Tudo bem que você não nada, tudo bem, mas assim, os benefícios... de farda, gente. Eu chego atrasada todo dia, eu ia tomar essa suspensa rapidamente, não ia dar para mim, não. Não ia, graças a Deus que me chamaram, obrigada que vocês me chamaram. Pra você ver, né? Então, gente, não corra de desafios, porque tem um curso que a DAI está promovendo, né, para as mães atípicas nessa área da beleza. Então, você que às vezes está aí, tô precisando mudar de vida, mas e se identifica com beleza, e realmente beleza, ainda mais da mulher, é uma coisa que é um mercado que nunca cai, né? Que está sempre em acessão, porque estão sempre tendo técnicas novas, procedimentos novos. E a gente que é mulher, né? Não pode ver uma unha postiça, não pode ver uma cílio, não pode ver um negócio que a gente quer ir lá. Então, assim, fala um pouquinho do teu curso para quem quiser participar, quem quiser mudar de vida realmente. E aí pode falar com você. Fala aí um pouquinho. A gente vai abrir uma nova turma somente para mães atípicas. Eu já dou curso, eu atendo, tenho um estúdio no Elegance Office, na sala 108. Se quem quiser fazer cílio e ficar bonita, faz de mim. Mas além disso, eu dou curso, cursos individuais e cursos em turma. Eu não tenho agenda para cursos até abril. Todas as turmas elas estão fechadas. Eu estou tentando uma data para abrir outras turmas, mas nesse momento meu convite é para você mãe atípica, para você que quer empreender, para você que quer gerar renda, para você que não quer depender de outra pessoa, para você que quer dar conta. Então, assim, eu vou deixar o arroba aqui, vou deixar o arroba no meu Instagram, pode me chamar, conversa comigo. A gente já criou um grupo para direcionar todas as mães para esse grupo. E é um curso, a gente vai começar com um curso de design de sobrancelha e brow lamination, que é um curso mais rápido, onde você consegue já gerar renda, você consegue marcar clientes de maneira rápida, você consegue atender num horário que o teu filho está na escola. Então esse vai ser o primeiro curso, porém a gente vai ter outros cursos para realmente quem quer se profissionalizar na área, para quem quer aprender a fazer cílios, para quem quer fazer aprender outras técnicas dentro desse mundo da estética. Gente, olha, você que está assistindo esse conteúdo, isso aqui é ouro, história de inspiração, de força de vontade, de fazer acontecer, porque não adianta a gente só ter a ideia, a gente tem que colocar a mão na massa. Acompanha esse conteúdo, já compartilha, curte, @Baixada Empreendedora, @AcheiEnxeta e Achei na Baixada RJ. Acompanha as nossas redes sociais, curte, compartilha, comenta. Se alguma das situações que a gente colocou aqui, comenta se você já teve essa experiência aqui pra gente trocar ideia. E deixa o seu arroba, seus contatos pra gente te seguir. Vocês vão me achar no @DaiMachado_RJ. Vou deixar meu telefone também, então quem quiser mandar mensagem, trocar alguma ideia, fechar alguma parceria, alguma mãe que esteja, eu quero, eu preciso ir, eu tô meio perdida, pode mandar mensagem, 219-6490-1402. Então é só chamar lá no Instagram, a gente troca uma ideia, eu direciono vocês pro grupo. Vamos juntar força, acho que quando todo mundo se ajuda, né, a gente cresce com mais força, com mais suporte. Mais porque ânimo. Quando você tem uma rede de pessoas que sabem exatamente o que você passa, fica um pouco mais leve. E eu tenho certeza, essa é a minha intenção,
trazer um pouco mais de leveza, porque difícil a vida de todo mundo é. Todo mundo tem seus percalços, todo mundo tem seus problemas. Só que assim, o que você pode fazer para ter uma vida um pouquinho mais leve? Então, se talvez fizer sentido para você, se ter uma renda, se sentir financeiramente mais estável, ou se sentir mais forte como mulher, como pessoa, e se eu puder contribuir para isso, esse é o teu lugar. Chama lá no Instagram e a gente troca uma ideia. Dai, obrigada, minha amiga. Obrigada. Prazer te conhecer. A gente conversou um pouquinho antes da gente vai fazer esse bate-papo aqui incrível. Obrigada ao Galvão aqui no Terraço Café. Se você ainda não conhece esse local, gente, Avenida Roberto da Silveira, 1572, no 8º andar. É só vir aqui que a comidinha é uma delícia. Se você quiser vir com o almoço, para tomar um café, fazer um bate-papo. Gente, aqui é o lugar. Quer fazer uma confraternização, reunião com as amigas, né? Fazer aquele bate-papo fora aqui, vem aqui no Terraço Café. A gente vai deixar também as redes sociais aqui para vocês acompanharem. Obrigada, Dai. Obrigada para todo mundo que está assistindo. A gente tem auditório para evento. A gente tem auditório aqui no Terraço, além de idealizadora da Cordalice Leste, eu também sou dona do Terraço. Então vocês estão convidados para vir conversar comigo aqui. Passou pelo prédio? Passa aqui, vem conversar, troca uma ideia. A gente tem um espaço para evento incrível aqui. A gente tem espaço para reunião. Então, se você quiser trazer o teu evento para cá, se você quiser fazer o seu curso aqui, a sua confraternização, você está convidado. Mas, gente, melhor impossível. Pacote completo, só vir. Obrigada.